bom dia aos internautas que acompanham este horário e acompanham também todos os horários e todos os programas da Rádio Diário e da Rádio Dirceu e acompanham também o site diariodemarília.com.br e o blog joseurcílio.com.br, que são os sites líderes de visibilidade, líderes de audiência, líderes em toda a região de Marília, por serem precursores do jornalismo investigativo, do jornalismo online. O jornalismo online, que é o jornalismo a cada hora, o jornalismo na hora em que o fato acontece e, acima de tudo, a informação precisa, a informação verdadeira, a informação diferenciada. Diferenciada porque não tem censura, diferenciada porque aqui não tem pressão, diferenciada porque aqui não tem a ameaça que possa fazer com que nós mudemos a nossa linha editorial. Nós mantivemos ao longo dos últimos anos um histórico de enfrentamento, mantivemos ao longo dos últimos anos um histórico de postura, um histórico, acima de tudo, de jornalismo pluralista e sem ser hipócrita. Aqui a linha editorial tem lado. O jornalismo aqui tem sim tendência. O jornalismo aqui é o mais plural possível. E quando se trata de defender o interesse público é defendido contra os interesses de grupos, sejam grupos políticos, sejam grupos de entidades de classes, seja quaisquer grupos que estejam, infelizmente, indo contra os interesses da coletividade. Porque às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: olha, mas vocês nesse episódio foram muito duros, nós somos duros, olha, vocês exageraram nas críticas. Sim, nós exageramos nas críticas, porque nós defendemos causas, e as causas que nós defendemos nunca são as causas, como dizia o velho ensinamento do Penaforte, do jornalista Anselmo Scarano. Nós não defendemos o nosso umbigo, nós não defendemos as nossas coisas, nós não defendemos interesses escusos, nós não praticamos corrupção, nós temos que sempre defender as coisas que são coletivas, as coisas que são da sociedade. Não, claro, nós queremos sim, sempre estarmos do lado do crescimento pessoal, do crescimento individual, do crescimento material, do crescimento financeiro. Mas isso não representa dizer que nós possamos admitir que os nossos interesses se sobreponham aos interesses da comunidade. E assim, deste jeito, fazendo e exercendo esse jornalismo, nós acabamos tendo tendências. Por quê? Porque há sempre diferenças, há sempre divergências, e nós ficamos sempre de um lado, ora aqui, de outro lado, ora acolá. E quando você fica de um lado, você está contrariando o outro. Assim é a sucessão dos fatos. Agora, nós respeitamos a opinião contrária. Nós vivemos colocando aqui no nosso jornalismo assim: olha, nós defendemos esse lado, mas o outro tem que ter espaço para se manifestar. Ponto! Agora vem a ressalva. Aqui nunca nós vamos defender ou dar espaço para mazelas, para corrupção, para banditismo, porque eu vivo dizendo assim: você já imaginou se nós fôssemos abrir espaço do mesmo formato para todos?
Olha, nós teríamos que abrir espaço para o delegado da polícia e para quem é um assassino. Nós teríamos que abrir espaço para o promotor público e para o traficante. Nós teríamos que abrir espaço, então, para o homem público, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente da República, que são honestos, e vamos abrir espaço idêntico para aqueles que cometem roubo, que dilapidam o patrimônio público, aqueles que fazem da carreira política o aproveitamento para as coisas pessoais. Então nós temos restrição, sim. Nós temos impedimentos, sim. Nós colocamos limitações, sim. É esse o jornalismo moderno, é esse o jornalismo que possibilita você a formar opinião sem distorção, sem que você possa estar fazendo juízo de valores incorretos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a parte podre da sociedade, a parte suja da sociedade, a parte corrupta da sociedade, e que ela existe em todos os segmentos, ela está infiltrada em todos os segmentos, não é só nas favelas, nos morros das capitais. Veja bem, essa pouca vergonha em Brasília, o governador do Distrito Federal pego transando dinheiro, transacionando dinheiro, como se aquilo fosse a própria sala da casa, da fazenda dele. Mas não é o dinheiro do orçamento pessoal ou das finanças dele, é dinheiro público. Então, nós não podemos admitir mais que essa gente continue proliferando. E eu vivo dizendo, é por isso que o cidadão, 4 anos é muito tempo. O cidadão não pode ser chamado a votar agora só em 2010. Vai ficar todo mundo de braços cruzados, de bico calado até 2010, esperando os políticos baterem à sua porta com aquela conversinha, com aquela lenga-lenga. E você? Não, você tem que saber. Tem uma propaganda boa na televisão. Você sabe se o Ronaldo marcou gol, se vai ficar no Corinthians, se o Washington vai renovar contrato ou não com o São Paulo. Você comemora porque o Flamengo foi campeão. Agora, você sabe como foi gasto o dinheiro do povo esse mês que passou de novembro, aqui em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil? Você percebe que você paga, assim como você paga para sentar no estádio e assistir o seu time, você paga para ficar na sua casa e ter luz, água, para ter uma praça bem cuidada, para ter um asfalto bem cuidado. E você, quando vai lá no campo, você cobra do seu time, você xinga o técnico, você cobra a diretoria da equipe. E quando você paga para ter o serviço público, você não está nem aí. Então, vamos pensar nisso. É a propaganda da televisão, é a propaganda que você tem que saber aonde está o dinheiro público. É o que nós estamos brigando, falando e pedindo aqui em Marília há longos anos. Entra ano, sai ano. Para que você não seja massa de manobra, para que você não seja chamado só na época da eleição, para que nós não nos submetemos à propaganda enganosa, mentirosa e falsas promessas, porque na época da campanha política, parece que Marília, o estado de São Paulo, o Brasil, viraram o oásis, viraram a ilha da fantasia. Vem aquelas promessas, aquelas palavras lindas, aquela gente prometendo e com aquelas imagens na televisão, com aquelas palavras doces no rádio, com aquelas propagandas lindas na internet, nos jornais, aqueles panfletos com aquele monte de cabo eleitoral, aquelas bandeiras tremulando de um lado para outro, aquelas carreatas no centro das cidades, e o povo vendo aquilo, assistindo aquilo e sendo enganado, porque depois eles pegam malas de dinheiro, depois eles dão
bola para o empreiteiro, para o lobista. Depois, eles não atendem mais o povo. Eles quem? Os políticos. Os políticos, ó, vote!